Oi Libra, eu desejo que você esteja bem, seja muito bem-vindo a este canal, você que é novo por aqui. Eu me chamo Larissa, eu gostaria muito de agradecer a vocês librianos que se inscreveram no canal, que curtiram o último vídeo, que comentaram, compartilharam. Muito obrigada pelo seu engajamento, muito obrigada Libra, porque acredito que os librianos foram os primeiros a dar um engajamento aqui para o canal, então eu gostaria muito de agradecer a vocês, muito mesmo. Eu vou ver se depois, como um modo até mesmo de agradecimento, né, se eu consigo fazer uma leitura para Libra e para outros signos que também vêm contribuindo com o canal. Então, muito obrigada a vocês. Isso é muito importante. Até mesmo para que a gente possa levar essas mensagens para outras pessoas. E também eu te agradeço porque, de alguma forma, a sua presença aqui também me ajuda a estar no meu propósito. Então, eu te agradeço profundamente. Nessa leitura, nós teremos uma mensagem intuitiva e atemporal para o coletivo de Libra. Essa leitura ela vai ser diferente, aqui a gente vai falar sobre uma perspectiva de história de vida, então por favor tenha sabedoria para escutá-la. Se ela não fizer sentido com você, por favor pode jogar para o universo, porque provavelmente ela vai falar com outro grupo de pessoas. Essa leitura é para qualquer posicionamento que você considere importante no seu mapa astral, que tenha Libra, casa 7. E é isso, te desejo uma boa leitura. Se de alguma forma te ajudar, você pode ficar à vontade para continuar contribuindo com este canal. Então vamos lá, vamos ver aí o que nós temos para Libra. Vamos ver. Por favor, Libra. São Gabriel com Maria, São Rafael com Tobias, São Miguel com todas as hierarquias. Peço, por favor, que abram esta via. A via do discernimento, da clareza, da expansão e da conscientização espiritual, sempre em prol da luz e da verdade. E que assim seja. Vamos ver o que nós temos para Libra. Por favor, com qual grupo de librianos que vocês desejam se comunicar? Passado de Libra. Libra, casa 7. Libra, a luz do mundo. Libra, mensagens aladas. O Vigia. Coceira no nariz. Ai. Aqui caiu um 3 de forças, que é o ninho do passarinho. E no fundo o Arcanjo Miguel, né, que tinha caído aqui. Eu vou deixar ele aqui no fundo. Libra, vou dar um detalhe aqui pra você. Só um detalhe para essa leitura. Aqui a gente vai falar de questões muito desafiadoras que você viveu em âmbito familiar, tá? Aqui para alguns, é só um detalhe, você é mãe de 3 filhos. Você tem 3 filhos. E essa questão é uma maternidade solo. Aqui é só um detalhe, numa outra perspectiva, aqui eu vejo que você passou por uma situação muito desafiadora no seu âmbito familiar. Muitos conflitos familiares. Aqui tá me vindo uma mensagem específica também, tá? Teve algum libriano que perdeu a guarda de algum filho seu, ou dos seus filhos. E aqui você passou por muitos desafios na sua família. Muitos desafios. Estes desafios, eles estão atrelados a questões energéticas e espirituais. Eu não sei exatamente o que aconteceu aqui. Para outros, eu vejo questões financeiras que foram muito desafiadoras para você. Mas, numa perspectiva, no seu passado, você passou por questões muito desafiadoras no âmbito familiar. E aqui, de alguma forma, eu me comunico com librianos que dentro desse processo desafiador no âmbito familiar, você passou também por um processo de despertar espiritual. Essa questão específica na sua família que aconteceu, ela foi primordial para o seu processo de despertar espiritual. A espiritualidade, a sua egrégora espiritual e os seus mentores começaram a se comunicar com você e a te trabalhar um processo de despertar espiritual atrelado a alguma questão kármica e desafiadora dentro do âmbito familiar, que foi muito difícil para você. Aqui o seu processo de despertar espiritual, ele pode ter começado com o Arcanjo Miguel. Ele pode ter sido o seu primeiro contato espiritual.
Pode não, para alguns de fato foi. Mas aqui a gente fala de conflitos na sua família, tá? Aqui tem uma outra perspectiva, você precisou cuidar de uma mãe. Aqui, para alguns, você tem 2 irmãos e você precisou cuidar de uma mãe. É como se você é a pessoa que estava ali cuidando dela, de alguma forma. Aqui a gente fala, inclusive, de uma figura... Aqui a gente fala de um cuidado que você teve que ter para com uma figura materna. Uma figura mais velha, né? E dentro dessa perspectiva de cuidado, aqui eu sinto pessoas que passaram por uma questão de muitas... Aqui foi muito desafiador, gente, eu não tô sabendo passar essa mensagem. Aqui para alguns tem uma questão de algum adoecimento de alguma mãe em que você precisou cuidado integral dessa mãe. Ou de alguma pessoa da sua família. Aqui a gente fala de algum adoecimento que precisou de cuidado integral. E aqui, o que acontece? Eu vejo que você passou por essa situação desafiadora na sua vida, mas em nenhum momento você deixou de estar ali. Aqui a gente fala de um aspecto de muita proteção. Muita proteção. E dentro dessa perspectiva de cuidado dessa mãe, você vem tendo o seu processo de despertar espiritual. Ou de cuidado, ou de no amplo aspecto de alguma questão desafiadora que você viveu no âmbito familiar. Aqui a gente fala de, concomitante a isso, um processo de despertar espiritual, de comunicação espiritual. Porque, de alguma forma, é como se fosse muito importante inclusive, esse apoio espiritual para passar por este momento desafiador que você está passando. Aqui eu me comunico com pessoas que são muito ligadas à sua fé. Aqui você tem uma fé muito grande. Isso no passado, né? Porque aqui são pessoas que já estão despertas. Você já passou por um processo de despertar. Lembrando que a gente passa por vários processos de despertar espiritual na vida, né? Mas aqui você já passou por um, seja ele qual for. E isso tá atrelado a um aspecto familiar que você viveu, que foi muito desafiador para você. E para alguns, eu dei algumas perspectivas aí, né? Numa outra perspectiva, aqui a gente fala sobre uma maternidade solo mesmo. E esses desafios que você enfrentou é sobre o cuidado para com seus filhos. Aqui alguns passaram por questões muito desafiadoras de necessidades financeiras, tá? Aqui, para algum libriano, algum filho seu foi retirado do âmbito familiar e isso te trouxe... Eu não sei nem te falar o sentimento, não consigo expressar o sentimento para você, mas é muita tristeza que você viveu aqui. Mas nessa perspectiva que eu vejo que você teve um apoio da sua espiritualidade. Principalmente nós temos aqui a presença de Arcanjo Miguel muito forte no seu campo. Dentro desse conflito emocional que você passou. Então, para o seu momento presente, eu vejo que você carrega disso, obviamente, os seus aprendizados, né? E também o seu processo de despertar espiritual, que está atrelado a esse momento que você viveu, que interfere a sua família, a sua relação para com a sua família. Vamos lá, Libra. Muitas. Libra. Foco na sua saúde. Conexões renovadas. Libra. Abra o seu coração para o amor e você está pronto. Cura energética. Para alguns, esse aspecto familiar que você viveu de muito desafio, de fato, foi algo relacionado à saúde de algum membro familiar. E principalmente se você se identifica com esse aspecto de você precisar depositar um cuidado para com essa pessoa. E aqui a gente fala de um cuidado de perto mesmo, sabe? Algo que foi muito desafiador. No momento presente, eu vejo que você vem buscando... Aqui eu sinto, o que eu sinto? Eu sinto que você passou por um processo de isolamento muito grande na sua vida em decorrência desse aspecto desafiador que você viveu na sua família.
Durante esse processo, você vem passando até então por um processo de despertar espiritual. No momento presente, por você ter passado por um isolamento social, você vem buscando novas conexões. Aqui eu sinto que durante esse processo que você passou, você tinha muitas conexões, você se relacionava muito, só que era muito online. Aqui eu vejo pessoas que passaram por um isolamento e nessa perspectiva, as suas conexões elas eram muito através da internet mesmo. Você se conectava com as pessoas muito através da internet. Justamente por causa desse processo desafiador que contribuiu para que você precisasse, inclusive, ficar mais em casa. E hoje, agora, nesse momento, aqui, voltando só um pouco, esse processo fez você se sentir isolado e, de alguma forma, é um isolamento que, inclusive, contribuiu para que você se isolasse também da sua vida afetiva, do seu lazer. Aqui eu não sei o que você passou, mas você passou por um processo de isolamento muito grande, que mexeu na sua saúde física, no seu lazer, no aspecto de lazer, de cultura, nas suas conexões interpessoais, vida afetiva, né, e também de amizades. Mexeu muito nesses aspectos. O que você tinha de comunicação era muito através da internet. Então, hoje, nesse momento, passado isso, eu vejo que você vem tentando recuperar todas essas questões que você sente que foram perdidas ou que foram, de alguma forma, deixadas de lado em detrimento de um desafio familiar que você passou. No momento, você está tentando focar mais na sua saúde, fazer atividade física. Agora, é uma pessoa que talvez esteja saindo mais de casa, fazendo atividade física ao ar livre para alguns. Você vem tentando renovar suas conexões interpessoais, até mesmo nesse processo de se proporcionar mais o lazer. E nessa perspectiva, eu vejo que você vem trabalhando uma perspectiva de se abrir para um novo amor na sua vida. E para isso, eu sinto que você precisa de muito encorajamento e se sentir preparado, de fato. Principalmente se a gente fala aqui da vida afetiva. Mas num amplo aspecto, por você ter passado por esse isolamento de alguma forma, eu sinto que isso te deixou uma pessoa muito reclusa, muito introspectiva. Então, você vem, e até mesmo mais introspectiva, mais... Como que a gente pode falar? Como que é a palavra? Seletiva. Eu sinto que você se tornou uma pessoa mais seletiva. Mas eu vejo que agora, no momento presente, você está disposto a recuperar essas questões na sua vida. Mas aqui tem alguma questão muito importante que você, inclusive, já pode estar trabalhando, que é um aspecto de perdão para com essa situação que você passou. Porque isso mexeu profundamente com você. Me deu até uma dor de cabeça aqui, bem nessa região. Eu não sei se você tem enxaqueca. Aqui não é dor de enxaqueca, né? Mas eu não sei. Aqui me deu um aperto, assim. Aqui agora, no momento presente, você, inclusive, vem passando por um reequilíbrio energético da sua energia, porque o que mais... Aqui, todos esses conflitos que você passou na sua vida, eles começaram em ordem energética e espiritual, tá? Isso é algo crucial, que é importante que... Por isso, está atrelado a um processo de despertar da sua consciência, porque todos esses conflitos que se iniciaram na sua família, para quem se identifica com essa mensagem, eles iniciaram em termos energéticos e espirituais. Eu não sei exatamente o que, mas se a gente tem Arcanjo Miguel na mesa, é porque precisa de proteção energética e proteção e cura energética e espiritual. Porque isso mexeu muito com a sua vitalidade. Então, eu não sei, aqui inclusive para alguns recentemente você finalizou a oração de 21 dias de Arcanjo Miguel. Aqui tem esse detalhe. Mas no momento, o que você vem buscando na sua vida é se reintegrar na sociedade, principalmente essa reintegração fala de novas conexões, que inclusive você vem buscando, fala sobre você poder cuidar do seu corpo e também, em algum momento, quando você se sentir preparado, no momento presente, eu vejo que você vem pensando sobre a possibilidade de se abrir afetivamente falando, para se relacionar com alguém, porque aqui pode ser que você esteja solteiro por um bom período de tempo. Aqui, para quem não está solteiro, alguns aqui tem uma conexão, você se relaciona, você tem um relacionamento. Para alguns aqui você tem um relacionamento. E nessa perspectiva, dentro desse relacionamento, aliás, dentro disso que você passou no seu passado, essa pessoa te ajuda muito no seu momento presente. Essa pessoa, ela te ajuda muito a passar por isso, é uma pessoa muito companheira.
Eu sinto que essa pessoa, ela te ajuda a se empoderar e a se encorajar, inclusive para ressignificar isso que você viveu no passado. Ou talvez, eu não sei se você ainda tá vivendo alguma questão, né? Pode ser que isso começou e ainda esteja vivendo. Para alguns pode ser. Mas independente, eu sinto que você tem uma parceria na sua vida que te ajuda muito. Não cortei. Vamos lá, Libra. Há muitas. Libra, casa 7. A peregrinação. A evolução. A transmutação. A versatilidade. Bom, então para alguns, o que eu sinto aqui? Alguns ainda estão passando por esse desafio de ordem familiar. Esse ciclo ainda não se encerrou, ele está para se encerrar. Tem uma mensagem, eu vou tirar um complemento com o tarô, porque tem uma mensagem que tá me vindo, mas eu vou falar só com o complemento do tarô. Aqui a gente tá vendo perspectivas, né, próximas. Libra. O Imperador. Um Rei de Paus. Um Sete de Copas. Com a Temperança. Bom, então vamos lá. Ressaltando essa questão, né? Para alguns aqui você ainda está vivendo esse conflito familiar, essa questão muito específica na sua vida. E aqui eu vejo que, independente se você está ou não, mas para alguns eu sinto que sim, porque esse ciclo ele ainda não se fechou, né? Ele não se findou. Mas eu vejo que, atrelado a... Se no momento presente você ainda não colocou em prática a sua possibilidade de voltar a se conectar com as pessoas, isso é o que está nas perspectivas do seu futuro, né? Nas perspectivas futuras da sua vida, é que você possa renovar suas conexões. Mas para alguns, essa questão, essa vida nova, principalmente que você vem almejando, porque para alguns aqui tá pesado, tá? Aqui tá pesado. Mas essa vida nova que você vem almejando, ela vai se iniciar somente quando esse ciclo se fechar. E aqui a gente fala de uma renovação total que vai acontecer na sua vida. Essa renovação, ela tá atrelada, inclusive aqui para alguns, à sua vida profissional. Após esse fechamento de ciclo, eu não sei qual é a sua profissão, mas após esse fechamento de ciclo, tem um aspecto, inclusive aqui, de reconhecimento profissional e de, inclusive, autoridade na sua vida profissional. Para alguns, aqui tem uma mensagem específica, esses desafios que você vem enfrentando. Aqui eu tenho algumas perspectivas, tá? Para alguns eu vejo que de fato é alguma questão que você vem passando com um relacionamento que você teve. Para alguns isso envolve filhos, que eu vejo como algum relacionamento que você teve que foi muito desafiador, que inclusive houve separação e tudo mais. E dentro dessa perspectiva de separação eu vejo que você ficou com os seus filhos. E aqui teve uma questão muito desafiadora voltada para a vida financeira, das finanças dessa casa e do cuidado para com esses filhos. Numa outra perspectiva, eu vejo que um dos grandes desafios dessa que você passa no seu âmbito familiar, para alguns é com uma figura masculina, é com um pai, é com um pai. Isso que você passou na sua vida, que contribuiu para esse seu processo de despertar espiritual. E aí, então, nas perspectivas futuras, aqui, então, para alguns, como não houve esse fechamento de ciclo ainda, aqui para alguns, essas cartas que vieram no seu momento presente, aqui eu sinto que é um desejo que você nutre. É esse desejo que você tem de voltar a viver a sua vida num aspecto novo, talvez voltar a fazer atividade física, voltar a conviver com as pessoas, novas amizades, novas parcerias, um novo relacionamento. Inclusive esse aspecto de talvez você resgatar um encorajamento para voltar ao seu aspecto de socialização. Então, para alguns, isso de fato ainda não aconteceu, para você que está vivendo ainda. Aqui eu sinto que é um desejo que você nutre no seu coração, mas que isso está para ser transformado na sua vida.
E aqui, inclusive, nas suas perspectivas futuras, para alguns, a gente fala aqui de um término de um relacionamento, tá? Essa questão familiar fala sobre um término de um relacionamento que você teve, que você passou lá atrás. E agora eu vejo que você vem reorganizando a sua vida para de alguma forma se abrir novamente para a vida afetiva. E dentro dessas perspectivas, eu vejo que você se depara com várias opções. Com várias opções. Mas é como se de alguma forma ainda tem coisas para ser. Ainda tem coisas a serem curadas no seu ser, a serem ressignificadas. Porque são questões muito profundas que você viveu. Para cada um isso vai se configurar de uma forma. Para alguns está atrelado a um relacionamento afetivo que houve família mesmo. Para outros está atrelado a um aspecto familiar da sua família, né, de onde você veio, das suas origens. Então cada um vai se identificar de uma forma. Mas algo muito crucial aqui, que é importante que você saiba nessas perspectivas para quem passou por essas questões, você vai ter uma renovação na sua vida e assim, vai ser algo que vai mexer nas suas relações, é casa 7. Aqui a gente fala de uma mudança, de alguma forma, quando você passa por esse fechamento de ciclo na sua vida, quando de alguma forma esse ciclo ele se encerra para você, seja, eu não sei o que você está enfrentando, porque para alguns pode ser, por exemplo, se você terminou um relacionamento, talvez você esteja enfrentando alguma questão judicial, né, ainda, talvez seja isso para você, né, cada um vai ressoar de uma forma. Mas independente, quando você sentir que esse ciclo ele se fecha na sua vida, em termos inclusive energéticos e espirituais, né, também é como se de alguma forma a sua vida ela começasse a se abrir por um renovo nas suas conexões. E aqui a gente fala sobre novas conexões de amizade, para alguns até mesmo um novo trabalho. Aqui eu sinto que quem se identifica com essa mensagem vai ter vai ser assim, conexões renovadas. A sua casa 7 ela vai passar por uma grande transformação. A sua própria casa, que é a casa 7, vai passar por uma grande transformação, tá? Porque aqui a gente fala sobre conexões no geral e inclusive na sua vida afetiva e amorosa. Mas, então aqui dentro dessa perspectiva, essa é a mensagem que nós temos. Uma grande renovação na sua vida social e na sua vida amorosa também, mas isso só começa quando ainda você está passando por um processo de cura. Numa outra perspectiva, como uma perspectiva futura aqui, essa renovação nas suas conexões, inclusive agora de pessoas que têm mais intimidade com você ou que têm mais afinidade com você, eu vejo que inclusive é como se a espiritualidade reorganizasse a sua vida de alguma forma também, em termos energéticos e espirituais, porque de alguma forma as novas pessoas que entrarão na sua vida, inclusive te ajudarão até mesmo nesse seu processo de cura que você está passando. Mas aqui, num amplo aspecto que fica de todos esses desafios que você enfrentou também, obviamente além dos seus aprendizados, é um profundo processo de despertar espiritual que você passou. Aqui a gente fala sobre um despertar mesmo. Para alguns teve aqui pessoas que, de alguma forma, dentro desse processo de despertar, conheceram os seus mentores, conheceram a sua egrégora espiritual, né? Aqui, se você não sabe, aqui para quem se identifica com essa mensagem, nós temos muito forte a predominância de Arcanjo Miguel. Então, alguns começaram o seu processo de despertar com a energia de Arcanjo Miguel, né, com a oração do Arcanjo Miguel. E aqui algum acontecimento para você que foi assim, disruptivo, foi alguma coisa que foi assim, um abalo para você, foi muito ao acaso, sabe? Porque alguns aqui teve um acontecimento muito primordial e muito específico na sua vida que contribuiu para esse despertar. E essa questão específica, que para cada um vai ser de uma forma, isso foi a grande virada de chave e também te pegou muito desprevenido. Por isso mexeu tanto com você. Mexeu muito. Aqui a gente fala sobre uma mexida que teve na sua vida, mas nas estruturas. Aqui você passou por alguma questão específica que tudo que você considerava como muito sólido e muito estruturado na sua vida, isso veio abaixo. Principalmente questões relacionadas à casa 4. Que é a casa da estrutura, da estabilidade. Eu sinto que tudo que você tinha de estabilidade na sua vida desmoronou. Eu não sei o que você passou na sua vida, mas aqui a gente fala de questões que eram estáveis para você, que ao acaso, de uma hora para outra, né, entre aspas assim, porque aqui nós temos a carta do acaso, é como se tivesse deixado de ser sólido e estruturado. Ou seja, aquilo que era muito estruturado se rompe, vem abaixo. E para cada um isso vai ser de uma forma, mas todo esse processo contribuindo para o seu despertar de fato e para sua grande transformação.
mas a gente ainda tem perspectivas futuras de um processo de cura das suas emoções. E atrelado a esse processo, novas pessoas entrarão na sua vida e que inclusive é um próprio orquestrar da espiritualidade para que contribua com o que você está vivendo. Bom, Libra, é isso que nós temos essa semana. Desejo que de alguma forma essa mensagem tenha te ajudado. Um grande abraço.